A automedicação é o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas e sem o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. O hábito pode aumentar a resistência de micro-organismos e inibir a eficácia dos remédios, além de causar danos, como reações alérgicas e dependência. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, quase 60 mil casos de internações por automedicação foram registrados no Brasil. A automedicação, utilizada muitas vezes para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer graves consequências. O médico Diego Capilla vai ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre o tema. Então vamos às perguntas. Quais são os riscos que possa vir a acontecer comigo se eu tomar remédio sem autorização médica, sozinha? Os efeitos colaterais vão desde reações alérgicas ou cutâneas, intoxicação medicamentosa e, em casos mais graves, até mesmo a morte. Esses efeitos vão depender da medicação utilizada, da dose utilizada e se houve alguma interação com outros medicamentos. É importante frisar que a utilização da automedicação pode mascarar uma doença, agravar um quadro ou até mesmo levar, dependendo de interações outras, a situações mais graves, como as doenças hepáticas, entre outras. A automedicação acontece com qualquer tipo de remédio? Quando a gente vai falar sobre o tema automedicação, é um tema muito amplo, porque quando falamos automedicação, o termo quer dizer que o paciente utiliza por conta própria uma medicação, na qual a Anvisa, que é a Agência Nacional Reguladora, libera esse medicamento por entender que ele é um medicamento com complicações futuras baixas. Então, o paciente poderia utilizá-lo de forma segura. Mas a gente tem visto que não são só esses tipos, na prática médica, que estão ocorrendo. A autoprescrição, que é mais danosa, é o que vem mais ocorrendo por até mesmo um vizinho indicar, um parente, e o paciente, naquele momento de aflição, ele acaba lançando mão e fazendo o uso incorreto. Eu queria saber qual que é a diferença entre automedicação e autoprescrição. A automedicação é a utilização de um medicamento sem tarja, um medicamento que tem um grau de complicação diminuído em comparação com os outros. A autoprescrição é a utilização de um medicamento por conta própria, que deveria ter sido receitado por um médico, onde as taxas de complicação devido ao mau uso do medicamento podem ser maiores. Esses medicamentos com tarja, eles devem ser prescritos por um tempo determinado. Bom, eu gostaria de saber quais as diferenças dos medicamentos de faixa vermelha ou preta. Na realidade, a gente tem diversas faixas. Essas faixas foram criadas para serem de forma prática o paciente, um médico, um parente já visualizar e saber com o que ele está lidando. As faixas utilizadas são a faixa sem faixa, que é o da automedicação, que a gente encontra no balcão da farmácia. São os medicamentos sintomáticos em que o grau de complicação é menor. Com tarja amarela, que vem com a indicação de um Gzinho, indicando que é genérico, ou seja, o medicamento tem o mesmo princípio ativo que os demais e uma leve diferença, por isso o preço é mais em conta. As medicações de tarja vermelha, na qual nós temos dois tipos, com e sem retenção de receita. Com a retenção de receita são os psicotrópicos, são medicamentos que têm um grau de complicação, de severidade utilizados de forma errada, e os sem retenção de receita, que são prescritos pelo médico por aquele tempo determinado que a gente já havia comentado. Já os de tarja preta são os comercializados com a receituário azul. São ansiolíticos e sedativos e eles têm atuação no sistema nervoso central e, por ser já lógico, indicativo de tarja preta, ele tem um risco de complicação maior que os demais. Então seria sem tarja, tarja amarela, tarja vermelha com ou sem retenção de receita e tarja preta. Existe algum tipo de remédio que pode ser comprado sem prescrição médica? Os medicamentos sem tarja podem ser comercializados e são liberados pela Anvisa.
A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até estimula o consumo de medicação, de automedicação, mas nos casos em que preencham praticamente todos esses critérios. O diagnóstico da enfermidade é conhecida, a paciente vem fazendo um acompanhamento, ela é muito bem orientada, sabe dos efeitos colaterais e essa medicação tem um potencial de causar efeito colateral menor, que é o da automedicação. Em caso de urgência, se eu tiver com muitas dores, qual o remédio que eu possa tomar? Os casos de urgência, até mesmo para a gente não saber qual seria o quadro, tem que ser acompanhados do médico. Eu queria entender e saber quais são os riscos de se utilizar medicamentos por conta própria durante a gravidez. Os riscos são intoxicação materno-fetal, malformações congênitas e até mesmo abortamento. É importante toda gestante, quando for utilizar algum medicamento, procurar o seu médico para saber se pode utilizar ou não. Doutor Diego, e as perguntas que a gente fez nas ruas com a população já se encerraram, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas. Existe algum medicamento que é seguro para a pessoa tomar se estiver sentindo alguma dor? A gente nunca fala que um medicamento é seguro. Os que a gente tem mais prática e que tem visto mais no mercado, que é liberado até mesmo para serem consumidos, como o nome próprio diz, como automedicação, seria dipirona, paracetamol, entre outros os sintomáticos, de um modo geral, que eles têm um risco potencial menor de causar intoxicação medicamentosa. Mas, como a gente já havia frisado anteriormente, esses medicamentos, quando utilizados de forma errada, podem mascarar alguns sintomas ou até mesmo piorar algumas condições. É importante, mantendo os sintomas, sempre procurar o médico. E existe algum tipo de medicamento que é mais comum haver intoxicação? As intoxicações, como o próprio nome já diz, são decorrentes ao mau uso. Uma coisa importante que a gente tem que frisar é que, apesar do paciente ter esse medicamento de forma livre, isso não lhe dá o direito de utilizá-lo como convém, da forma e na dosagem que ele acha que é melhor ou que até mesmo o vizinho indicou. Esses medicamentos têm que ser muito bem indicados. Um exemplo básico seria o acetaminofeno, que é o paracetamol, que todo mundo utiliza e podem acontecer intoxicações porque a dose posológica é muito próxima da dose tóxica. Então acaba que o paciente está tendo alguma enfermidade e naquele desespero acaba tomando comprimidos a mais do que ele deveria. E aí que acontecem as intoxicações, não só com paracetamol, como com qualquer outra droga. Ok, doutor Diego, muito obrigada por todas as informações e os esclarecimentos. E se você em casa tiver ainda alguma dúvida ou sugestão de tema para o quadro Utilidade Pública, entre em contato com a gente através do e-mail tvales.es@gmail.com.